Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer agora alguns exercícios envolvendo conjuntos, tá bom? Se vocês voltarem um pouquinho nas aulas anteriores, nós estudamos sobre conjunto união, conjunto interseção e conjunto diferença. Então, vamos fazer alguns exercícios a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei o 7 aqui porque quem está usando o livro didático para me acompanhar, a gente está no exercício 7 da página 54, tá? Sendo A igual ao conjunto x pertence a n, n a partir de 0, x menor do que 5, b igual a x pertence a n, x maior do que 2 e menor ou igual a 4, c igual a x pertence a n, x maior ou igual a 3 e menor ou igual a 5. Obtenha A união B. Ora, vamos ver quem são os elementos de A, B e C, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, pra gente se guiar, eu vou colocar aqui, ó, quem são os elementos de A? A são todos os números naturais diferentes de 0 e menores do que 5. Então, A vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? Quem é B? B são números naturais que são maiores do que 2 e menores ou iguais a 4. Então, B é igual ao quê? Maior do que 2, quer dizer que não pode ser 2. 3 e 4 somente, tá, gente? Lembra que eu estou falando de números naturais. Se eu estivesse falando de números reais, não seria possível abrir esse conjunto em números, porque entre 3 e 4 teria infinitos números, então não daria para a gente escrever. Como eu estou falando de números naturais são números que são positivos e inteiros, tá? Por isso que eu estou falando assim. Por isso que a partir do 2 e menor do que 4 só tem 3 e 4, menor ou igual a 4, tá? C. C é maior ou igual a 3, ou seja, o 3 está incluído, e menor ou igual a 5, ou seja, o 5 também está incluído. Então, vai ser 3, 4 e 5. Então, vamos fazer A união B. Ora, A união B é formado por todos os elementos que estão em A e estão em B, sem necessariamente você repetir. Ou seja, 3 e 4 são elementos que estão em A e em B, mas na união a gente não vai repetir, a gente só vai botar os elementos sem repetir, tá? Então, vai ser 1, 2, 3 e 4. Observem que deu o mesmo conjunto A. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto B são também elementos do conjunto A, tá bom? Então, por isso que deu o mesmo conjunto. A interseção B. O que é a interseção B? São todos os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Nesse caso, os elementos 3 e 4. Tá bom? A união B, interseção C. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ter que ver quem é a união B e depois eu vou fazer a interseção, tá? Como aqui tem um parênteses, então quem é a união B? A união B é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Interseção com C. C é 3, 4, 5. Ora, então eu quero a interseção entre esses dois conjuntos. A interseção, ela é os números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui o 3 e o 4, e aqui também o 3 e o 4. Então, a interseção vai ser 3, 4, tá bom? Beleza. Agora eu quero A menos B. O que é A menos B? Todos os elementos que estão em A e não estão em B, tá? É a diferença. Tem que ter todos os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, nesse caso. Então, A menos B vai ser 1, 2. Aí, aqui o 3, 4 está em B. Então, não vai entrar. Então, vai ser só 1, 2, tá bom? Agora, B menos A. Não preciso repetir. B menos A são todos os elementos que estão em B e não estão em A.
Veja, todos os elementos que estão em B estão em A também. Então, aqui, ó, vai dar conjunto vazio, tá? Não tem nenhum elemento que está em B e que não esteja em A. Agora, a última é A menos B menos C. Vou discriminar os elementos. A é 1, 2, 3 e 4. Menos, agora eu vou botar aqui B menos C. B é 3, 4. C é 3, 4, 5. Tá? Gente, B menos C só pode ser todos os elementos que estão em B e que não estão em C, tá? Eu vou ter que tirar todo mundo que está em C. Só que todos os elementos que estão em B e não estão em C, se você parar para analisar, não tem nenhum. Todos os elementos que estão em B estão também em C. Então, B menos C é conjunto vazio, tá bom? Então, aqui, ó, a resposta vai dar o próprio conjunto A. 1, 2, 3, 4. Essa é a resposta, tá bom? Porque todos os elementos que estão em B estão também em C, então o B menos C é um conjunto vazio, tá bom, gente? Qualquer conjunto menos o vazio dá ele mesmo, tá? Esse foi o exercício número 7. Vamos fazer agora o exercício número 8, tá bom? O exercício número 8 é: dados o conjunto E, que é igual ao x pertence aos números naturais, x menor do que 10. O conjunto A, que é x pertence a E, ó, agora o conjunto universo é E. Quem é E? E é esse cara aqui em cima, tá? Então, esse conjunto aqui, todos os números que são possíveis de existirem nesse conjunto estão dentro do conjunto E, tá? Então, aqui, ó, x maior do que 4. Ora, se o conjunto universo é menor do que 10, então, nesse caso aqui, você sabe que ele é maior do que 4, mas ele só pode ser menor do que 10, porque ele está em E. E E é formado por x menor do que 10, tá bom, gente? Importante observar isso. E o conjunto B, x pertence a E e x é menor do que 7. De novo, o conjunto B também está aqui dentro. Então, ele também é menor do que 10. Só que aqui, no caso, ele é menor do que 7. Então, ele sempre vai ser menor do que 10 mesmo. Vou discriminar primeiro os elementos de cada um para a gente ver, tá bom? Quem são os elementos de E? Os elementos de E são todos os números naturais diferentes de 0 e menores do que 10. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como aqui eu não tenho símbolo de igual, então o 10 não entra, tá? Quem é A? Ora, A são todos os elementos que pertencem a E, ou seja, estão dentro desse conjunto aqui, e são maiores do que 4. Então, o que é? 5, 6, 7, 8 e 9. E quem é B? B é formado por todos os elementos que estão aqui, em E, são menores do que 7, ou seja, de 1 até 6. Beleza, agora temos todos os conjuntos aqui, dá pra gente fazer as contas direitinho. Quem é B menos A? Ou seja, todos os elementos de B que não são elementos de A. Então, B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A é 5, 6, 7, 8, 9. B menos A vai ser 1, 2, 3, 4, porque 5 e 6 estão em A, tá bom? 1, 2, 3, 4, beleza? Então, agora vamos fazer o exercício da letra B, que é complementar de A em relação a E, tá? Antes da gente fazer esse exercício, eu queria lembrar para vocês que é complementar. Eu escrevi aqui, ó, de novo que é complementar. Como o primeiro exemplo aqui é de A em relação a E, eu usei essas mesmas letras para ajudar vocês. Se A está contido em E, ou seja, A é um subconjunto de E. Todos os elementos de A também são elementos de E. A diferença E menos A
ou seja, de pegar os elementos de E e subtrair os elementos de A, denomina-se complementar de A em relação a E. Indica-se complementar de A em relação a E. Ou seja, se eu pegar todos os elementos de A e tirar dos elementos de E, se eu fizer E menos A, o que sobra vai se chamar complementar. Então, é isso que ele quer, tá? É isso que o problema está pedindo aqui, complementar de A em relação a E, tá bom? O que é isso? É pegar todos os elementos que estão em E, mas que estão em E e em A. Eu quero tirar todos os elementos de A que estão aqui dentro do E, tá bom? Fazer o E menos A. Então, o que seria isso, o E menos A? Bom, E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E A é 5, 6, 7, 8, 9. É só eu tirar daqui, ó. Fazer um cortezinho aqui. Todo mundo que é em A eu não coloco, tá? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Somente, tá bom? Agora é complementar de B em relação a E. Ou seja, todos os elementos que estão em B, esses elementos de B eu vou tirar daqui, tá? Eu vou pegar todos os elementos de E, ver quem está em B e não vou colocar. Vai ser E menos B. Complementar de B em relação a E é o mesmo que E menos B, tá bom? Assim como isso aqui é o mesmo que E menos A, tá bom? Então, vamos lá. E menos B. B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A é E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai sobrar só 7, 8, 9. Agora, a última é você pegar a resposta da letra B e subtrair da resposta da letra C, tá vendo? Eu vou pegar 1, 2, 3, 4 e subtrair de 7, 8, 9. Bom, eu quero todos os elementos que estão em complementar de A em relação a E, menos todos os elementos que estão em complementar de B em relação a E. Observem que não tem nenhum elemento aqui que tem aqui. Então, isso menos isso é a mesma coisa que isso menos zero, porque nada aqui está aqui. Então, vai ser a mesma coisa que a mesma resposta da letra B. 1, 2, 3 e 4. Tá bom, gente? Então, acabamos o exercício 8.